E aí pessoal, povo de Deus, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o David e criei esse canal exclusivamente para espalhar o Evangelho de Cristo. Peço que você me ajude compartilhando, deixando o like e se inscrevendo no canal. Olha só o que a palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 29, que diz assim: Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Bom, eu escolhi esta palavra hoje. Na verdade, eu escrevi esse roteiro já há algum tempo e lembrei que isso foi uma das primeiras coisas que o Senhor me ensinou a renunciar, que foi as palavras torpes, os palavrões, as palavras de maldição. Então, isto foi uma das primeiras coisas, se não a primeira coisa que Jesus me ajudou, me deu forças para renunciar. Então, eu sei o quanto é difícil você parar de falar palavrão, você parar de falar besteira, inclusive se você está inserido num ambiente onde seus amigos falam muito palavrão, sua família, enfim. Eu sei o quanto isso é difícil, mas o Senhor me ajudou. E esta palavra, esse roteiro que eu escrevi sobre as palavras torpes, aqui Paulo, nesta palavra, diz claramente que a gente não pode usar esse tipo de palavra inútil, somente o que for útil para a necessidade, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Ou seja, a gente deve usar palavras apenas que for útil para edificação, seja da nossa casa, seja da igreja, seja dos nossos amigos também. E é isso que Paulo aqui está dizendo. Nós não devemos usar palavras torpes, palavras de maldição, nem palavrões, nem outros tipos de palavra inútil. É importante também citar aqui a palavra de Deus que vai estar lá em Mateus 15, no versículo 17 ao 20, que diz assim: Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Vocês perceberam que esta palavra que Jesus diz aqui simplesmente completa o que Paulo vai escrever lá? Ou a palavra de Paulo que ele vai escrever lá completa o que Jesus diz aqui? Quando a gente diz palavrão, a gente não está exatamente contaminando a nossa volta. A gente não está contaminando o mundo exterior. O mundo jaz do maligno, não tem como mais contaminar o mundo. A gente vai estar se contaminando. Jesus está dizendo aqui claramente que quando a gente fala palavrão, quando a gente fala uma palavra torpe, um pensamento impuro que vem do coração, a gente acaba se corrompendo. A gente corrompe a nós mesmos com as nossas palavras, com a nossa boca. E se eu não me engano, Tiago vai dizer que a língua tem grande poder, e isso é verdade. Então é bom lembrarmos que se a gente se diz cristão, se a gente diz seguidor da palavra, se a gente diz que quer morar no reino dos céus, se a gente levanta a mão na igreja e dá glória a Deus, a gente tem que renunciar às palavras torpes, como diz a palavra do Senhor, pois isso é o que nos torna impuro. Se você vê, por exemplo, alguém em sua volta, por exemplo, você tem uma família, você é o único cristão e lá na sua casa fala muito palavrão. Você vai perceber que as pessoas em sua volta, a sua família, está contaminando eles mesmos. Mas quando você começa a repetir, a falar as palavras torpes, você vai perceber que você será contaminado também. Você vai perceber que as palavras, os palavrões vão ficar mais recorrentes em sua vida. Então, Jesus aqui nos ensina a não falar nada impuro para que nós não nos tornemos impuros. Então, esta é a palavra de hoje, que a gente, assim como
Jesus nos diz, a gente não venha falar nada que nos torne impuro, mas somente o que a palavra de Deus vai dizer lá em Efésios, diga o que é útil e edificante para a necessidade de todos. Esta foi a palavra de hoje, fique com ela guardada em seu coração, que Deus esteja com vocês. Muito obrigado por você que assistiu até aqui e eu quero te pedir que você me ajude a espalhar o Evangelho de Deus para a glória dele. Compartilhando, deixando like, se inscrevendo no canal. Muito obrigado e